Simbora pra mais um vídeo. Vocês gostam pra caramba que é o Adeus INSS. Eu confesso pra vocês, deixa eu abrir meu coração aqui com vocês, hein? Neste quadro do canal eu reconheço cada dia que passa a presença de Deus aqui, porque eu vejo o tanto de gente comentando nesse quadro do canal, falando que tá mudando de vida. Nossa senhora, isso aqui realmente mexe comigo, viu? Quando vem um cara aqui falando que mudou de vida porque tá aprendendo a investir, isso aqui mexe comigo, porque eu já vi tanta família, mas tanto casal próximo se separando por causa de problema financeiro, cara. E me sinto extremamente honrado por você dedicar seu tempo aí pra escutar o que eu falo. Eu sou só um soldado de Deus mesmo, se não fosse eu seria outro. Então me sinto extremamente honrado por Deus ter me colocado aqui, né, cara? Então muito obrigado você que assiste esses vídeos aí, vai até o final, dá o like no vídeo. Muita gente tá esquecendo de dar o like no vídeo. Não esquece não, já dá o like aí agora, deixa de preguiça, dá o like logo pra mais gente assistir isso aqui, beleza? Então vamos pra carteira, porque hoje a gente vai fazer um negocinho diferente, hein? Hoje nós vamos, você vai gostar, hoje você vai gostar. A gente tá com 6.400 exatos, né? Que saiu no nosso bolso foi um pouco menos de 6 mil. Desses 6.300 que a gente investiu, 500 veio de dividendo. A verdade aqui que saiu do nosso bolso foi 5.800 reais. A gente já tá aí com 6.400. Os nossos proventos, como está? Lembra que a gente tem um pedaço da carteira agora em ação? Então nossos proventos ficam um pouquinho mais instáveis. Olha para você quando era só fundo imobiliário. E aí quando adicionamos as ações vai ficar um pouquinho mais instável. Inclusive aqui no caso, no mês 8, a gente recebeu dividendo de ação. E aí deu uma estourada para cima, né? Então aqui você consegue ver pagamentos de proventos de ações e pagamentos de proventos de fundos imobiliários. Léo, quer dizer que os fundos imobiliários são melhores que as ações porque pagam mais dividendos? Não. Quer dizer que as ações são melhores que os fundos imobiliários, Léo, porque as ações não pagam dividendos, logo elas crescem mais? Não. É muito mais sobre objetivo da carteira. É muito mais sobre criar a carteira que você consegue lidar com ela por um período mais longo de tempo. Tem muita gente que investe só em FI, 100% da carteira e não tá errado. Tem gente que investe 100% em ação, tem uma volatilidade muito mais alta na carteira, mas consegue, talvez, com uma rentabilidade mais alta e também não tá errado. E aí eu tenho que expor a minha opinião, né? Conforme vários backtests que eu fiz, não surgiu o Kraken do nada, que é o meu método de alocação. Foi através de vários backtests, muito estudo. Aluno, já tem 6, 7 anos que eu dou aula, né? Através de mentorias e tal. E aí aluno perguntando motivo, eu fazia ajuste. O Kraken não nasceu Kraken desde o início, né? Antes ele era outras coisas. Era 50% ação brasileira, 50% lá fora. Era só isso. Foi melhorando o método e é o método que entrega a menor volatilidade para a maior rentabilidade possível. Não necessariamente é o método que entrega a maior rentabilidade de todas, que eu não estou focando apenas na rentabilidade. A gente precisa olhar muito mais para o risco-retorno. E quando o risco-retorno fica mais confortável, meu amigo, quando seu Sharpe aumenta, você tem mais motivo para aportar, você tem mais motivo para se privar de coisas, porque você consegue ver sua carteira crescendo tão bem quanto quem está correndo muito risco, só que sem correr tanto risco assim. Então, só um disclaimer dos proventos, é óbvio que vai ter mês agora que a gente vai receber mais dividendos do que o normal, porque os proventos dos fundos imobiliários eles tendem a manter estáveis e as ações vão pagando aí semestralmente, trimestralmente. Por isso que você consegue ver que desde o mês 7 a gente não aportou mais em fundos imobiliários e aí a gente meio que deu uma estabilizada nos proventos, né? Então, basicamente a gente vai receber aí, ó, nesses últimos 2 meses que a gente não recebeu provento de ação, estamos aí travados nos 40, 41 reais de proventos dos fundos imobiliários. É isso, a gente criou uma renda, olha que doideira, a gente criou uma renda vitalícia de 40 reais por mês pro resto da sua vida, mesmo que você não invista mais, você não mexa mais, pro resto da sua vida, você vai ganhar 40 reais todos os meses. Ah, não, é muito pouco. É muito pouco mesmo, concordo. Por isso que a gente vai parar de investir. Mas você entende que você criou isso aqui vitalício? Depois que você morrer, seus filhos ou sua esposa, alguém vai herdar esse patrimônio, vai herdar isso aqui e vai continuar rendendo 40 reais por mês. Você entende isso? Isso eu tô desconsiderando que você vai fazer bons aportes, os aportes vão sendo ajustados, enfim. Você entende que é vitalício? Esse que é a beleza dos investimentos. A gente se esforçou aqui durante 18 meses e a gente criou uma renda vitalícia, eterna. Só vai parar quando Jesus Cristo voltar. Aí nós vamos embora e que se lasca esses rendimentos aí, né? Mas você entende isso? Isso é lindo, cara. A diversificação da nossa carteira hoje está em 15% de renda fixa, 20% em ações e 60% em fundos imobiliários. Lembra qual que era a nossa meta? A nossa primeira meta era investir em fundos imobiliários até criar uma renda de 30 reais por mês, só para efeito psicológico, para você ver que você conseguia realmente se aposentar, que não era mais se eu vou me aposentar, mas quando eu vou me aposentar, de acordo com as premissas que eu coloquei. Depois que a gente bateu essa primeira meta, a gente começou a diversificar a carteira. E aí a carteira diversificada no segundo passo seria 20% renda fixa, 20% ação e 60% fundo imobiliário. A gente tá quase atingindo, falta 5% em renda fixa, que inclusive será um pedaço do nosso aporte hoje, justamente pra gente bater a segunda meta. E aí eu falei pra você que eu ia anunciar a terceira meta a partir do momento que a gente conseguisse bater a segunda meta, né? Então hoje será anunciada a terceira meta dessa carteira aqui e vai ser uma coisa legal demais, porque vocês vão gostar, vocês vão ver a possibilidade que vocês têm mesmo investindo menos, mesmo tendo um potencial muito pequenininho de aporte. E eu vou te
provar que a gente vai conseguir se aposentar, talvez, quem sabe, se tornar milionário, conforme o tempo vai passando, só com esses R$ 250 de aporte, cara. Só com R$ 250 de aporte. E aí, hoje, a gente vai fazer um negocinho diferente. No ano passado, eu esqueci de fazer isso, e a galera cobrou. Então, neste ano, não vou deixar passar, né? Que é aportar o 13º salário. Eu tinha esquecido totalmente do 13º salário, porque eu nunca recebi um 13º salário na vida, né? Quando eu trabalhava como médico, eu não trabalhei como CLT, então não tinha esses direitos. Eu era autônomo lá pelo PJ, então nunca recebi 13º. Eu sabia dessa regra, porque eu vi o pessoal falando a respeito, inclusive critiquei já há bastante tempo o 13º salário, né? Porque, na verdade, eles tiram um pedacinho do seu salário todo mês pra te pagar o 13º. É como se eles estivessem te ajudando a economizar pra no final do ano você receber um pouquinho mais pras festividades, não é verdade? Só que nós somos mais inteligentes, nós somos mais espertos, a gente vai usar o 13º salário como um potencializador do aporte, sem tirar mais do que aquilo que foi combinado, sem tirar mais, é só cumprir com o combinado. Combinado não sai caro, como dizia minha mãe, né? Combinado não sai caro. Como que funciona o 13º salário? Ó, 13º é pago em 2 parcelas, com a primeira até dia 30 de novembro. Tem muita gente que adianta o 13º, recebe lá em julho, em agosto. A gente ainda não tinha adiantado, a gente vai receber aqui agora, tá? Então, ó, a primeira parcela a gente pode receber até dia 30 de novembro e a segunda parcela até dia 20 de dezembro. Então a gente vai receber a primeira parcela agora, como se a gente estivesse recebendo a primeira parcela agora, e a segunda a gente vai receber lá no mês de dezembro, beleza? A primeira parcela é a metade da remuneração do mês, sem descontos e tal. Então, como que a gente tava fazendo os nossos aportes? Lembra que a gente pegou o salário médio do brasileiro, R$ 2.500, a gente falou, vamos aportar 10%, vamos fazer esse combinado, 10% vai ser de aporte, então R$ 250, a gente começou, aportamos durante um ano. Aí o salário mínimo foi ajustado, lembra? Aí os R$ 2.500 foi ajustado por 7,5%, então subiu para 2.687. Então nosso salário subiu do ano passado de 250 para 268 reais, tá? Por causa do ajuste salarial. Não faz sentido você receber 2.500, agora você tá recebendo 2.680 e tá aportando 250. É 10% do seu salário, meu amigo. 10%. Esse é o mínimo. É o mínimo. Ah, Léo, porque eu não consigo 10%. Então se organize para que em algum momento você consiga, porque 10% é o mínimo. Tá ganhando 10 mil, você vai aportar só 500? Não, você tá ganhando 10 mil, 10% é R$ 1.000, pô. Não tem dessa. Ah, mas eu aporto mais do que a média, ó, tô aportando 500, o pessoal aporta 200. Tô nem aí, pô. Você tá vivendo uma vida de R$ 10.000 de custo de vida. Como que você não vai aportar 10%, senão você não vai conseguir manter essa vida lá no futuro? Você tá aqui vivendo agora com a média salarial brasileira, você tem que aposentar pelo menos com a média salarial brasileira. Como que nós fazemos isso? Aportando 10%. Beleza? 10%. Não vem com esse negócio, não. Faz um sábado extra. Eu tinha um aluno na mentoria que cresceu assustadoramente a carteira dele em um ano. E ele recebia pouco mais do que a média. Se eu não me engano, o salário dele era 3 mil. E ele conseguiu juntar um dinheiro absurdo em um ano, cara. Casado com filho, pra você não ter desculpa, tá? Casado com filho, sabe o que ele fazia? Ele trabalhava direitinho no emprego dele lá, que ganhava R$ 3.000. Chegava de noite, né? Chegava na casa dele mais ou menos umas 19, 20 horas, estudava. Tava estudando na mentoria. É muita aula, realmente. São 430 aulas. É absurdo que tem dentro da mentoria. Então, demanda um pouquinho de você estudo. Você não vai aprender por osmose. Tem que estudar, né? E aí, no final de semana, um final de semana ele ficava com a família, o outro final de semana ele trabalhava. Um final de semana ele ficava com a família, o outro final de semana ele trabalhava. E, cara, olha que doideira isso aqui. Olha que doideira. Ele começou a trabalhar de Uber. E aí, ele rodava o Uber no sábado e no domingo pra poder fazer mais dinheiro. O dinheiro que ele fazia no sábado e no domingo, rodando de Uber, ele investia. E sabe o que foi o mais interessante? Olha que doideira isso aqui, cara, porque isso aqui é lindo. Você imagina, um casal que passava dificuldade pelo conhecimento. Eles se juntaram. Por isso que a Bíblia fala, né? O povo padece por falta de conhecimento. É falta de conhecimento espiritual, falta de conhecimento teórico mesmo de vida, falta de conhecimento. Os caras, a esposa dele começou a trabalhar também. Quando ele saía também. Eles duplicaram o tempo de trabalho. No final de semana que eles ficavam juntos, eles continuaram a ficar juntos. Ficaram junto com a família, com o filho. Deixavam o filho quando eles iam trabalhar com a avó, mas trabalhavam junto. E eles conseguiram juntar um dinheiro absurdo, cara. Se eu falo pra você que um cara recebe R$ 3.000 por mês, a gente fala aí que ele vai aportar 10%, você imagina, vai aportar 10%. É R$ 300. Vezes 12 meses, é 3.600 que ele consegue aportar. O cara criou uma carteira de R$ 20.000. 3.600 para R$ 20.000. Como? Só fazendo renda extra. Ele e a esposa dele. A esposa dele viu o esforço dele, entendeu que ele tava fazendo aquele esforço pela família e começou a trabalhar junto com ele, cara. Esse casal se uniu muito mais. Olha que doideira. Isso aqui é lindo, né, cara? É lindo. Mas aí, enfim, continuando, só realmente quis compartilhar com você aqui. Do nada, eu tô com meu coração aqui pra compartilhar. E aí, ó, então a gente aporta isso aqui desde o início do ano. Só que agora a gente tem metade do 13º. 13º é um salário normal. Se a gente vai receber metade desse salário, vai tirar 10%, porque os outros 90% você pode queimar com farra, pode guardar
dar pra poder pagar o seguro, a escolinha do garoto lá, né? A matrícula que vai pegar. Qual que é o maior problema? A galera gasta todo o 13º, porque, eu mereço. Vou gastar tudo aqui. Vou comprar o tênis de R$1.000, sendo que eu recebo só 2.000. E aí, vira o ano, chega matrícula de escola de menino, IPVA, IPTU, seguro do carro, renovação. Aí, pô, tem que me endividar, pega um empréstimo. Ele recebeu o 13º pra isso. Guarde seu 13º, tá? E aí, como a gente vai receber metade do salário, ó, 2.687,50, dividido por 2, que a gente vai receber metade, vezes 10%, só pra você entender, né? Vai ficar R$134. Então a gente vai aportar 268, que já é o comum, mais 134,37. Então este mês a gente vai aportar 403, tá? 10% da metade do 13º. Fechou? Vou entrar aqui na conta do Banco Inter. A primeira coisa que a gente vai fazer é balancear a nossa carteira de renda fixa, porque aí batendo os 20% aqui de renda fixa, a gente fica livre para a terceira meta do canal, e aí eu já vou falar com vocês qual que é a terceira meta do canal, tá? Então lá, temos 443, por que 443, Léo? Pô, 403 do que a gente aportou mais R$40 de dividendo. O dividendo já representa, olha que doideira, né? O dividendo já representa 10% do seu aporte, isso porque o aporte agora tá maior. Se a gente pega o dividendo que a gente tá investindo hoje, que é o mínimo R$40 por mês, dividido pelo nosso aporte normal, que é 268, já representa praticamente 15%. E esse dividendo só vai crescer mensalmente. Daqui a pouco você vai ver que o dividendo representa 100% do seu aporte. Por isso que é tão importante você, principalmente você que tá iniciando, ter um pouquinho de fluxo de caixa na sua carteira. A gente tá desenvolvendo, inclusive, um estudo gigantesco, assim, nível monografia, TCC mesmo, para te provar o quanto o fluxo de caixa é importante para sua carteira. Então, pra gente balancear aqui e ter 20% em renda fixa, a gente teria que investir mais 250, R$300 aqui em renda fixa. Então, eu vou pegar desses 430 e vou aportar lá no porquinho, tá? Inclusive, muito importante que você que acompanha o Adeus INSS, assista esse vídeo aqui, onde eu mostrei para vocês que o porquinho do Banco Inter mudou. Ele mudou, não tá mais rendendo 100% CDI, tá rendendo só 80% CDI. Então, quando você for fazer novos aportes, você tem que colocar do jeito que eu coloquei aqui. Eu ensinei a fazer isso nesse vídeo. Então, se você tá seguindo aí o Adeus INSS, tá guardando um pouquinho de dinheiro no porquinho, não pode deixar de assistir esse vídeo, beleza? Então, aqui eu não invisto mais no porquinho dia a dia, que era isso que a gente aportava, você tá vendo que tá R$0. E aí, aqui a gente criou um porquinho que é a reserva de emergência do Adeus INSS. Tá bem bonitinho aí, a gente vai colocar mais um pouquinho do dinheiro aqui. Léo, daria pra eu investir em LFTB11? Daria também. O que é esse tal desse LFTB11, Léo? Pois é, né, cara? Eu falo pra você que eu te ensino pra caramba, você não acredita. Na verdade, você não deixa nem um like no canal. Olha esse comentário aqui que eu li do vídeo de ontem. Realmente, infelizmente eu concordo com esse cara. Eu não queria concordar, mas infelizmente eu concordo com esse cara. Se você é novo, eu nem vou te pedir o like. Você é novo aqui no canal, aí talvez pode ser que você não goste mesmo. Aí a galera que já acompanha, você gosta ou não gosta do canal? Não gosta do canal, fortalece com um like. Não cai dedo, não paga imposto. É, não cai dedo mesmo, tá normal. Pera aí, deixa eu clicar. Ai! Caiu o meu dedo mesmo, cara. É por isso que vocês não dão like. Cai dedo mesmo. Meu Deus do céu, tem... Aí, agora pode dar. Dá o like. Então, para concluir, a caixinha que eu abri sobre o LFTB, expliquei sobre o LFTB no rumo ao 100k. Dá para aportar também no LFTB. Eu não vou colocar aqui agora para não complicar a cabeça de vocês. Vou continuar guardando aqui no porquinho, beleza? Mas aí depois a gente pode incluir na carteira do Adeus INSS o LFTB também. Eu preciso que você entenda primeiro o que é o LFTB. Não dá para eu explicar aqui em um vídeo do Adeus INSS. Por isso que eu fiz um vídeo específico só para explicar sobre o LFTB, que é este vídeo aqui, beleza? Então aqui vamos guardar, ó, no porquinho, mais R$300. Se a gente guardar R$300 aqui agora neste porquinho, vai sobrar R$140 pra gente aportar na terceira meta da carteira. E aí a gente consegue já lançar aqui no Investidor 10, ó, vamos junto comigo aqui lançar. A gente consegue lançar aqui, eu vou clicar 3 pontinhos, adicionar lançamento, Banco Inter, taxa de CDI 100%, valor R$300 que a gente colocou, a liquidez é diária e tal, só salvar a alteração e pronto, já foi lançado aqui, já aportou mais aí, subiu de 660 para 960. E agora a gente consegue ver aqui que as ações bateram aí bem certinho, 20%, a renda fixa ficou 19,5% e os fundos imobiliários 60,47. Mês que vem a gente continua balanceando aí, vai ficar sempre nessa meta. Então, para você que ainda não usa a planilha do Adeus INSS, aqui eu montei uma planilha bem bonitinha para você consolidar a sua performance. A sua performance é diferente da sua rentabilidade. Por exemplo, se a gente olha e calcula a rentabilidade, vai dar aqui 1,5%, que é inclusive que está aqui no Investidor 10, tá? Mas quando a gente olha a performance da carteira, o que a gente quer ver? A gente quer ver o quanto a gente tem de ganho de capital, mais o quanto que a gente recebeu de proventos. Então eu fui colocando aqui desde o primeiro
primeiro provento lá, R$1,50, R$2,86. Você pode baixar a planilha, vou te ensinar a baixar a planilha no final, e você vai lançando aqui os seus dados, o quanto você tem de dividendo. É bem facinho, já te ensinei a lançar aqui no Investidor 10 também. Se você não sabe lançar no Investidor 10, assista a série do Adeus INSS, desde o primeiro você não vai se arrepender, porque apesar de você ver aportes antigos, você vai conseguir entender o motivo dos aportes antigos. Além disso, montei para vocês aqui uma tabelinha, variação do seu dividendo mensal, variação em percentual do seu dividendo mensal, para você ver o crescimento, tanto que no começo os dividendos crescem muito, porque seu dividendo é bem pequenininho, e a gente vai avaliando o crescimento desse dividendo, né? Então, bem legal essa planilha aqui, se você não tem ainda, baixe ela. E aí aqui a gente começou em dezembro de 2023, a gente bateu a primeira meta em março de 2025, foi alcançar os R$30 de dividendos. A segunda meta, eu vou até colocar aqui, ó, inserir uma linha abaixo, e vou colocar aqui, ó, meta 2, bater a diversificação de 20-60, que aí no caso seria renda fixa, ações e fundos imobiliários. E agora a meta 3, a gente vai começar hoje. Meta 3, incluir ativos internacionais na carteira. E aí eu sempre deixei aqui o ideal do Kraken e o quanto seria aqui o percentual atual da carteira. Então, qual que era o percentual atual da carteira? Era 20, 20, 60. Então agora a gente vai adicionar exterior, que aí no caso seria ativos internacionais. A gente vai tentar bater a meta lá de 20% também. E aí isso vai reduzir um pouquinho aqui de fundo imobiliário, né? Ó, perceba como tá desenhando a carteira. Os fundos imobiliários no início foi justamente para te manter no jogo. E eles vão continuar sendo alvo de aportes quando eles se desbalancearem. Mas ele não é para ser 100% da carteira. E aí a gente vai adicionar um pedacinho de cripto também. Só que a gente não vai adicionar cripto neste episódio, porque eu preciso ensinar você a criar conta numa corretora. Eu preciso ensinar você a criar uma conta de verdade no exchange, né? Pra você não fazer isso pelo Banco Inter, porque então depois você não vai conseguir tirar suas criptos daqui. Vou te ensinar, inclusive, transferir essas criptos de maneira segura depois. Se você, Léo, não quero investir em cripto, tudo bem. É só porque é comprovado que realmente faz sentido. Só que eu preciso de um vídeo específico só pra te explicar sobre isso. Tem muita gente que investe em Bitcoin igual maluco, defende com unhas e dentes, mas nunca nem leu o artigo de Satoshi Nakamoto. Vai ser o próximo episódio da série, beleza? A gente vai explicar sobre cripto e você vai conseguir decidir se faz sentido ou não. Principalmente porque a gente vai colocar só 3% da carteira. É doideira. Mas o que eu quero te perguntar é que, se você não sabe fazer fluxo de caixa nas suas empresas, se você ainda nunca tinha ouvido falar sobre isso, eu tenho um convite para te fazer. Nos dias 4, 5 e 6 de novembro, agora, menos de um mês, eu vou fazer 3 aulas ao vivo, gratuito, vai precisar pagar nenhum centavo. A única coisa que eu te peço é que você deixe o like nesse vídeo aqui como pagamento dessas aulas gratuitas. Cada aula vai ter 2 horas, então vai ser 6 horas de conteúdo. Vai precisar, sim, de papel e caneta, que eu vou te ensinar essas coisas aqui, cara. E nessa imersão, chamada Tríade dos Dividendos, eu vou te ensinar como que você vai montar uma carteira forte, diversificada, mas sem pulverizar, que bate a média do mercado, que ganha da inflação de longe e que, principalmente, paga suas contas. Porque de nada adianta você ganhar da média do mercado e você não consegue ter fluxo nenhum pra você pagar a sua conta. Então é pra você aposentar, não só você, mas como toda a sua família, inclusive passar esse legado de geração em geração. Vou te ensinar tudo isso de graça, cara, de graça. Depois dessas 3 lives eu vou abrir a nova turma da mentoria. Tem muita gente que já tá esperando, ansioso pela próxima turma da mentoria. A gente vai abrir depois dessas 3 lives, tá? Vai ser a última mentoria antes da Sarinha nascer. Não sei como que eu vou ser como pai, não sei se vamos ter todo esse tempo e fazer a mentoria do jeito que eu faço hoje, porque é absurdo. Vocês que são alunos podem deixar aqui, eu peço por favor aí que você deixe os comentários sobre a mentoria. Eu vejo várias pessoas que fizeram vários e vários cursos elogiando a mentoria assim de longe. Realmente é um negócio diferenciado, ninguém tem coragem de fazer o que eu faço lá dentro. Se você quiser fazer parte, eu te aconselho a assistir essas 3 aulas, porque você que já tem certeza que vai entrar, cara, nessas 3 aulas você vai entender como que funciona o processo, qual que é o meu método, se faz sentido pra você, você vai ter mais certeza ainda sobre a mentoria. E pra você que ainda não tem certeza, me conheceu recentemente, tá assistindo meus vídeos aí, 10 vídeos, 15 vídeos, primeira coisa que eu te aconselho é que você assista mais vídeos retrógrados. O que tem aqui no YouTube não é nem 5% que tem dentro da mentoria. Lá eu te ensino com muito mais tempo, tem 420 aulas gravadas, vai ficar vitalício pra você. E eu ainda faço lives de 2, 3 horas, porque eu tenho que acelerar pra poder mostrar. Lá a gente fica 2, 3 horas analisando uma empresa só. É absurdo. Então você que não tem certeza ainda, não sabe como funciona a mentoria, participa dessas 3 lives. Se você depois não quiser participar da mentoria, cara, só essas 6 horas de conteúdo vai ter te ensinado pra caramba. Eu tenho certeza que você vai aumentar aí, no mínimo, uns 10% sua rentabilidade. Então não vacila não, beleza? Então agora a gente vai começar a bater essa meta aqui, ó. Exterior stocks, 20%. E aí, meu amigo, agora começa a conversa de gente grande. Sabe por quê? A gente tem várias opções pra gente dolarizar o nosso patrimônio. Pra você, sendo sincero, pra você que está começando, pra você aí que tem pouco dinheiro aportado, a gente tem aqui R$6.700. A gente tem R$130 agora pra aportar. Se a gente converter esses R$130 em dólares, vai dar quanto? 130, deixa eu ver aqui. 130 dividido por 5,50
$1,50, vai dar $23. Dá para aportar no exterior diretamente? Eu pegar o meu real, converter em dólares e aportar lá no exterior? Dá, totalmente, dá. $23 virariam aí mais ou menos uns $20 no mínimo. Teria mais ou menos um consumo ali com IOF, spread, já expliquei isso nesse vídeo aqui, comparando o investimento no exterior e o investimento aqui no Brasil. E aqui na carteira do Adeus INSS, a gente vai fazer o investimento aqui no Brasil, de maneira inteligente, tá? E eu percebi que tem muita gente começando a falar sobre a bolha de IA. Um economista chamado Paul Hemon, ele que ganhou o Prêmio Nobel de 2018 de Economia, ele falou o seguinte: cara, tô achando que nos próximos 12 meses vai ter recessão nos Estados Unidos e provavelmente essas recessões vão acontecer por conta da tarifação do Trump, que tá derrubando tarifa para todo lado, e além disso, por conta da bolha de IA. Será que tem como nós, investidores, nos protegermos dessa bolha de IA? Porque normalmente quando eu falo para você que a gente vai investir no exterior, eu já expliquei isso inúmeras e inúmeras vezes aqui no canal, a gente sempre vai falar do SP500, não é verdade? O SP500 que é a média das 500 melhores empresas dos Estados Unidos. E se você dá uma olhada, o SP500 bateu suas máximas agora. E aí a gente tem um momento de comprar o SP500. Apesar de o SP500 ser um índice e dá pra gente fazer DCA nisso, a gente sempre vai preferir comprar mais SP500 quando ou o SP500 tá caindo ou o dólar tá barato. Qual que é a situação atual? Dólar barato. E aí, como que a gente dolariza a nossa carteira de maneira eficiente? Vou deixar outro vídeo aqui pra você, porque esse vídeo hoje do Adeus INSS, a gente já fez o maior aporte da carteira, foi o momento do maior aporte da carteira até os dias de hoje, e realmente a gente tá entrando na terceira meta. Então eu preciso que você sente a bunda na cadeira e estude esse final de semana. Por isso que eu tô soltando esse vídeo aqui na sexta, pra dar tempo de você estudar no sábado e no domingo. Te recomendei 4 vídeos aqui pra complementar seu estudo, tá? No final, eu vou deixar uma listinha dos vídeos bem bonitinha pra você ir clicando e complementando o estudo desse Adeus INSS. Eu sou muito adepto da teoria de investimento do Dollar Cost Average. Vou fazer um vídeo específico sobre isso aqui no canal, que é você comprar todos os meses de maneira constante e sem se importar muito com o preço, principalmente em índices fortes, com economias eficientes como os Estados Unidos. Mas tem muita gente com medo, porque quando a gente entra hoje, ó, digita aí no seu Google ETF.com, melhor site pra você analisar ETF, tá? E aí você digita aí, ó, IVV, que é o ETF que replica o SP500, basicamente aquilo que eu te mostrei como a gente vai dolarizar a nossa carteira. Quando a gente entra aqui no IVV, cara, perceba que no seu portfólio ele tem as 500 empresas de maior capitalização de mercado. Quais são as empresas de maior capitalização de mercado? Você lembra na sua cabeça. Se a gente dá uma olhada aqui no portfólio, ó, 7% é Nvidia, 6% Microsoft, 6% Apple, 3%, quase 4%, Amazon, Broadcom, Meta, Google, Tesla, ou seja, as Big Tens, que são as 10 maiores empresas do SP500, elas estão no setor de tecnologia e inteligência artificial. Muita gente está falando, pô, 70% do SP500 está alocado em inteligência artificial, tecnologia. Eu quero me expor na economia americana, mas não quero me expor nas empresas de tecnologia. Tem como, Léo? Tem como sim. Eu vou te mostrar aqui uma alternativa. A gente tem vários ETFs que investem só na parte de utilidades dos Estados Unidos. Quando a gente olha aqui a alocação do SP500, a gente tem serviços eletrônicos de tecnologia, 24% da carteira do SP500. A gente tem serviços de tecnologia mais 21%, ou seja, só aqui já deu 45% em tecnologia. Tem mais outras coisas aqui que são para o serviço de tecnologia e inteligência artificial, mas tem coisas aqui também que são industriais, que são coisas que não vão deixar de ser necessários. E principalmente, não tem especulação de bolha nesses serviços. São serviços financeiros, bancos lá nos Estados Unidos, são serviços de utilidades, energia, saneamento, igual a gente fala do BEST aqui no Brasil, tem também lá nos Estados Unidos. Essa parte de consumo, de industrialização mesmo, né, de produtos manufaturados. A gente consegue investir só nisso, Léo, porque se eu compro o SP500, eu vou estar exposto sim, 30% nessa parte mais utilitária, mas 70% na parte de tecnologia. Eu consigo então, Léo, pegar só a parte de tecnologia e pegar só a parte de utilidades? Consegue. A gente tem um ETF chamado VPU, tem o XLU também, que são ETFs que replicam a parte de serviços públicos nos Estados Unidos. E olha só, parte de eletricidade, gás e água nos Estados Unidos. Então a gente tem aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês as empresas que estão nisso. 97% de utilidade pública. Daria para eu aportar nele, ó, energia, muito serviço de energia aqui, né? Parte grande concentrada em energia nesse tipo de ETF, porque realmente, energia, querendo ou não, é a maior parte da utilidade lá nos Estados Unidos. Afinal, 70% da economia dos Estados Unidos está performando com tecnologia, inteligência artificial. Isso demanda muita energia. Então, as empresas de energia estão fazendo capitalização de mercado maior. Logo, isso aqui é uma opção. Só que, Léo, o VPU eu teria que mandar meu dinheiro para fora. Tem como eu fazer isso aqui dentro? Aí eu te digo, realmente não tem. Para você comprar esse tipo de ETF, eu não encontrei um ETF brasileiro, uma BDR brasileira que replica um ETF, que replica esse serviço
existe de utilidade aqui no Brasil. Não encontrei. Inclusive, se você conseguir encontrar, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma estudada e posso fazer um vídeo só sobre esse ETF em específico, tá? Não encontrei. Lá nos Estados Unidos tem vários. Você consegue encontrar ETF só da parte financeira, você consegue encontrar ETF só de parte de utilidade, você consegue encontrar ETF de partes específicas. Só que quando a gente traz isso aqui pro Brasil, a gente tem vários ETFs brasileiros que replicam ETFs americanos, mas é sempre mais do mesmo, né? SP500, tem um pouquinho de outros índices maiores. Esses índices mais específicos, a gente não consegue encontrar no Brasil. Não, então o que a gente vai fazer? O que a gente poderia fazer é o seguinte, existe uma BDR que replica um ETF específico lá dos Estados Unidos, que é só da parte de tecnologia. Então quando a gente entra neste ETF, perceba, ó, o ETF é o IWY. Esse ETF, ele é específico de tecnologia, ou seja, lembra lá do SP500 que a Nvidia fazia 6% do portfólio? Olha aqui, a Nvidia neste ETF é 16%, Microsoft 14%, Apple 3%. Então você consegue ver que a parte de tecnologia aqui é muito maior, muito maior. E é tudo tecnologia, ó, tecnologia de informação, comunicação, Meta também é tecnologia, né? Inteligência artificial, Google também, telecomunicação, tudo telecomunicação. É tudo telecomunicação, não, desculpa, tecnologia. Então, se você consegue, por exemplo, se eu quero, Léo, eu não quero investir no SP500 porque o SP500 60% é tecnologia. Eu até quero me expor em tecnologia, mas eu quero uma parte pequena da carteira. Por exemplo, 5% da minha carteira. Pô, então você pode ir pelo BDR, né? Você pode tentar replicar esse ETF aqui específico. E a gente tem um BDR brasileiro que replica isso. Não vou fazer isso na carteira da Deus INSS. Vou te explicar o motivo. Primeiro porque, apesar de a gente investir bem pouquinho, a negociação diária disso aqui é muito pequena. E daqui uns dias eu quero que a galera tenha tanto conhecimento e eu oro para que o nosso canal cresça tanto. 2, 3, 5, 10, 20 milhões de pessoas assistindo esse canal. E imagina um monte de pessoas tentando investir nesse ETF. Não faz sentido, não tem liquidez para tudo isso. Então não faz sentido nem eu começar a investir nisso aqui. Porque não é uma coisa que eu, Léo, consigo ver isso sendo replicado. Então não vou investir. A gente tem outros ETFs aqui no Brasil também que replicam só a parte de tecnologia, como por exemplo o Tech 11, que a composição da carteira é basicamente a mesma, tá? Basicamente a mesma. Tem algumas diferenças aqui de empresas, mas basicamente a mesma também. Você vai se expor mais no setor de tecnologia. A taxa do produto é mais barata e ele tem um volume melhor aqui. Só que, sendo bem sincero, e aí eu peço que você se manifeste aqui nos comentários, sendo bem sincero, eu acredito que o SP500, usando a técnica do DCA, é quase invencível quando você tenta fazer stock pick lá nos Estados Unidos. É quase invencível. Por mais que você não tenha a melhor rentabilidade possível no curto espaço de tempo. Por quê? Já foi comprovado o DCA aportando desde 1960. A gente passou por quantas crises desde 1960? Por quantas bolhas a gente já passou desde 1960? Recentemente a gente passou por 2 grandes bolhas nos Estados Unidos. Na verdade, 3 grandes bolhas, né? 3 grandes crises. A primeira foi a bolha.com, que o SP500 deu um drawdown lá de 40%. Depois a gente teve a crise subprime em 2008, 60% de queda. Demorou 4 anos para o SP500 recuperar, para ficar no 0 a 0. Depois foi mais 10 anos lateralizando. O pessoal, inclusive, chama de a década perdida dos Estados Unidos. 10 anos lateralizando a SP500. Depois a gente teve a crise de 2020. Durante todo esse período, com essas 3 crises ainda em curto espaço de tempo, né, foram 3 crises em 2 décadas, mesmo assim a técnica do DCA comprovou-se melhor do que tentar ficar alocando pontos específicos da carteira lá nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, e a gente já teve essa conversa aqui no canal, fiz uma minissérie de 3 vídeos sobre ETFs, lá nos Estados Unidos é muito eficiente, então não tem esse negócio de eu ficar tentando prever, lá é muito melhor que você invista sim através de ETFs, sou total de acordo com isso. Inclusive a minha carteira, que já tem 3 anos que eu gravo vídeo aqui no canal, no exterior é só sobre ETF, é só ETF. Não compensa em custo-benefício você tentar fazer stock picking lá nos Estados Unidos, porque seu alfa vai ser muito pequeno. É muito melhor você pegar esse tempo que você gastaria para analisar empresas americanas, onde você consegue um alfa muito pequeno, e trazer esse tempo para aqui pro Brasil. Que aí o stock pick aqui no Brasil te dá um alfa bem maior, se você conseguir analisar direitinho as empresas. Então não faz muito sentido na minha opinião. Por isso que aqui na carteira do canal, a gente vai amadurecendo as ideias. Sempre quando eu for colocar um ETF novo, você vai saber, mas eu acredito sim que no começo a gente precisa começar com SP500. Eu tô falando com pessoas aqui que teoricamente tem menos tempo de conhecimento para investir, não faz sentido eu colocar uma carteira aqui de 10 ETF. Eu tô falando aqui com pessoas que estão ainda experimentando essa realidade aí de investimentos. A gente precisa sim dolarizar a nossa carteira, e a maneira que a gente vai dolarizar a nossa carteira vai ser uma maneira simples, já comprovada no tempo, desde 1960, o dólar cost average do DCA fez sentido. Se você quiser um vídeo de DCA, só específico de DCA, deixa aqui nos comentários, se manifeste de verdade. Depois de deixar o like, se manifeste aqui.
Então a gente vai investir através do SP500 mesmo. A gente vai investir através do SP500. Mesmo que, tem a bolha lá de A, beleza, estourou a bolha, a gente vai perder dinheiro, o DCA ainda vai fazer a gente ganhar dinheiro no longo prazo. Se estourar a bolha, quando estourar a bolha. E a gente vai fazendo adaptações posteriores também. Léo, mas você vai aportar mesmo nas máximas e tal? Pô, sendo bem sincero, eu acredito que teria uma forma mais eficiente de fazer isso, dolarizando a carteira, como eu mostrei nesse vídeo aqui. Mas aqui eu tô tentando simplificar o máximo possível pra você, tá? Eu tô tentando simplificar o máximo sem abrir mão de muita rentabilidade. Então a gente tá gigantescamente a complexidade da carteira, sem diminuir tanto assim a rentabilidade. Compensa. Pelo menos por enquanto, tá? Até a gente bater a terceira meta. Então a gente vai investir através do SP500. E o SP500 a gente tem vários ETFs que replicam ele aqui no Brasil. O primeiro e o mais conhecido deles é o IVVB11. Só que olha, o IVVB11 hoje tá custando R$405. 405. Como que a gente vai fazer, Léo? Aportando R$250 por mês, como que a gente vai fazer? Não tem jeito, né? Concorda comigo? Você teria que guardar dinheiro para depois investir, aí não faz sentido. O IVVB11 já comprovou aí para vocês que é o melhor ETF que replica o SP500 aqui no Brasil. Você consegue alugar ele, você consegue aumentar a sua rentabilidade anual da carteira em 1%. É muita diferença. Isso no longo prazo faz uma diferença de milhões, de verdade. Mas não temos essa capacidade agora. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um outro ETF que também replica o SP500. E a gente tem duas opções, que é o SPXI, também replica o SP500. Quando a gente olha a composição da carteira dele, é basicamente a exposição do SP500, tá? Mesma coisa do SP500. E a gente tem também o SPXB. O SP vem de SP500, o X vem de índice, né, que tá tentando replicar, e o I vem de Itaú, SPXI. Agora, quando a gente fala do SPXB, é o quê? SP, que vem do índice, do SP500, o X, que tá tentando replicar o índice, o B vem de BTG. Então, é só a diferença de bancos, tá? E aí, o que a gente tem que olhar? Qual é o que cobra menos taxa de administração? Então, olha só, a taxa de administração do SPXI é de 0,21 e do SPXB de 0,20. Basicamente, os dois aqui não vai fazer tanta diferença qual que você vai comprar. Se a gente olha a liquidez, os dois têm basicamente a mesma liquidez também. E aqui uma coisa que eu quero mostrar para vocês, olha a performance aqui desde o início deste fundo. Perceba o quanto que ele fica coladinho aqui no SP500, né? Olha o quanto que ele fica coladinho. Léo, por que que o SP500 rendeu 60% e esse ETF do BTG rendeu 58%? Taxa de administração. O SP500 você não consegue investir nele diretamente. Você precisa de alguém comprando ele, replicando esse índice, um ETF replicando esse índice para você conseguir investir. Então a taxa de administração vai corroendo um pouquinho, né? Desde 2021, o SPXB já existe, você tem aí esse consumo da taxa, perdeu 2% por conta de taxa de administração. Léo, então faz sentido eu investir lá fora, que a taxa de administração é um pouquinho mais barata? Já tem vídeo no canal explicando sobre isso. Se faz sentido, se não faz sentido, tá? E aí, olhando o preço deles, né? O SPXB11 custa 395. Não consigo comprar também. E aí, preste atenção, se eu olho o SPXI11, perceba, eu tenho aqui uma cotação muito parecida com o IVVB11, então não consigo. E eu sei que vai surgir uma dúvida na sua cabeça. Léo, se o IVVB11, ele replica o SP500 e custa 405, e o SPXI replica o SP500 e custa 309, quer dizer que vale mais a pena o SPXI? Óbvio que não. Não tem nada a ver a cotação, tá? Não tem nada a ver a cotação. É porque aqui você paga um pouquinho mais caro, R$10 a mais, mas você tem esse proporcional a mais em exposição do SP500, tá? Não é bem assim, não. E o SPXB, olha que bonito, R$15. Então dá pra gente se expor no SP500 através desse ETF aqui da BTG, que replica bem bonitinho aqui o SP500, a gente conseguiu ver, né? Replica bem pertinho o SP500. Consegue perceber que no início, ó, como não tinha taxa de administração sendo cobrada, era bem mais próximo. Quanto mais o tempo passa, é óbvio que pra você vai começar agora no gráfico, né? Porque a gente tá comprando agora, então não foi cobrado nenhuma taxa de administração, então a gente tá começando agora. Mas sim, a taxa de administração vai sendo cobrada, e isso é natural em todo ETF, tá? Quando a gente encontrar, e eu tô fazendo algumas estratégias pra gente tentar pagar o mínimo de OF de spread, eu vou trazer aqui pra vocês também, tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos comprar o restante do nosso dinheiro, que é R$143 em SPXB. Vamos entrar aqui no Banco Inter, pesquisada aqui, vamos clicar aqui em investir. Léo, dá até para investir de maneira global aqui no Banco Inter. Sim, só que tem que pagar IOF spread. Então a gente vai investir através do Brasil mesmo, tá? Então a gente vai em ações, BDRs, ETFs, e aqui a gente pesquisa, ó, SPXB11, tá aí R$15,86. A gente tem que comprar 143 que a gente tem, né? 143 dividido por 15,86 vai dar 9 cotinhas. Então vamos comprar aqui, ó, 9 cotinhas, 142,74. Clicar comprar, continuar. Esse vídeo foi longo, mas valeu a pena, né? Te ensinei muita coisa nesse vídeo, tá aí. Já vamos lançar aqui no Investidor 10. Como que eu faço para lançar? Do jeito que eu tô te ensinando aqui, você não precisa nem comprar o Investidor 10, né? Não precisa nem pagar. A gente consegue lançar tudo automaticamente manual aqui, ó. Você clica em adicionar ativos. Aqui em tipo de ativo a gente vai colocar ETFs.
reais. E aí aqui a gente seleciona SPXB11. Seleciona aqui data da compra, a gente coloca o quanto a gente pagou, né? Ó, vou clicar aqui e mostrar mais. Ó, o preço médio R$15,83. Então eu vou colocar aqui, foram 9 cotinhas por R$15,83. Adiciono o ativo aqui. Aí a gente já vai ter o ativo adicionado e já perceba, já apareceu aqui, ó, 2% da carteira já tá em ETF. Bem bonitinho. Qual que é a nossa meta? Lembra disso? A nossa meta agora é tentar pegar ali 20% também no exterior. Se aparecer oportunidade em ação, a gente vai deixar de aportar? Óbvio que não. Se aparecer em caixa, vai deixar de aportar? Se aparecer em fundo imobiliário, vai deixar de aportar? Óbvio que não. Por isso que é importante você acompanhar a carteira, pra você ver momentos em que eu serei exposto, onde a minha carteira estará desbalanceada e mesmo assim, olhando a oportunidade, eu consigo desbalancear ainda mais por conta da... Espere você completar. Banda de desbalanceamento. Se você quiser baixar a planilha, é só você vir em arquivo e clica aqui, ó, baixar no Excel. Ou você pode clicar fazendo uma cópia. E aí você faz a cópia aí e consegue usar ela sem ter o Excel, né? Consegue usar na internet, igual eu tô usando aqui pelo Planilha Sheets. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Lembrando você que vai ter uma imersão absurda no dia 4, 5 e 6, chamada Tríade dos Dividendos, onde eu vou te ensinar a montar uma carteira muito forte. Vai ser 6 horas de conteúdo gratuito. Você não vai precisar pagar nada e você vai ter um conhecimento absurdo. De verdade. Não vacila, porque depois você vai ter a oportunidade de entrar na próxima turma da mentoria. Vacila não. Tamo junto. Um abraço. Deixar o QR Code aqui, o link tá na descrição.